Por que dentre milhões de pessoas que saem de casa todos os dias com a mesma formação para realizar o mesmo trabalho e pela mesma quantidade de horas, só algumas poucas e raras se destacam? Talento? Oportunidade, merecimento, sorte? Não. Esses fatores influenciam, é claro, mas existe algo que sustenta todos esses elementos e que muitas vezes permanece escondido. A voz, ou melhor, a forma única com que uma pessoa consegue realizar uma tarefa sem ser copiada ou replicada por outros. Esses dias eu estava ouvindo John Mayer, o que não é nem um pouco raro de acontecer por aqui, mas o fato curioso foi que dessa vez eu entrei em um estado de hipnose e perdi completamente a noção de tempo e espaço. Era como se os meus sentidos tivessem se desligado no mundo e na minha frente só existissem duas coisas: o John Mayer e a sua guitarra. Um tempo depois a música acabou e eu saí desse transe, mas a sensação que eu havia acabado de experienciar ainda reverberava em mim. Eu não conseguia tirar da minha cabeça como é interessante assistir pessoas que são excelentes no que fazem. É como se elas tivessem um poder magnético tão grande que fossem capazes de nos atrair para as suas órbitas e nos dar prazer no simples ato de vê-las realizarem seu ofício. É impossível tirar os olhos delas. Por exemplo, eu particularmente não posso dizer que amo natação, mas ao mesmo tempo eu consigo me lembrar vividamente de durante as Olimpíadas ligar a TV só pra ver o Michael Phelps competir. E isso me fez perceber que, na verdade, eu não assisto o Messi jogar futebol só porque eu gosto de futebol, da mesma forma que eu não assisto filmes do Marlon Brando só porque eu gosto de cinema. Essas pessoas encontraram uma forma de se comunicar através da sua arte. Elas são capazes de tornar o desinteressante interessante porque elas possuem uma voz própria e impossível de ser copiada por qualquer outra pessoa. E desde que eu percebi isso, a minha obsessão se tornou responder uma única pergunta: como encontrar sua própria voz? John Mayer. Por ironia do destino, o mesmo cara que havia me hipnotizado foi quem me ensinou a encontrar minha própria voz. Se você também é fã do John Mayer ou já teve a oportunidade de assistir as entrevistas dele, você deve saber que sempre que possível ele faz questão de mencionar quem são os seus heróis. O John é um cara musicalmente influenciado pelo blues e, como tal, se inspirou em grandes lendas da guitarra, como por exemplo Eric Clapton, B.B. King, Buddy Guy e o seu maior ídolo, Stevie Ray Vaughan. E ele conta que quando era jovem se trancava em seu quarto e passava horas e horas tocando guitarra. O seu desejo era soar exatamente como seus heróis, mas por mais que ele tentasse, ele nunca conseguia. Até que numa de suas entrevistas ele revelou que foi justamente isso que fez com que ele encontrasse o seu próprio caminho. Nas palavras do John, você desenvolve um estilo quando fala em ser exatamente igual à pessoa que você está tentando imitar. Ouvir essa frase me colocou no mesmo estado do início desse vídeo. Os sentidos me abandonaram e só passava uma coisa na minha cabeça: puta, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é simplesmente genial. Graças a essas palavras proferidas de maneira despretensiosa pelo John Mayer, eu percebi que para encontrar minha própria voz eu precisaria de uma generosa pitada de contradição. Afinal de contas, como indivíduo eu fui incentivado a ser independente, a ser uma pessoa com opiniões próprias e que age no mundo segundo seus princípios. Só que, curiosamente, quanto mais eu tentava fazer isso, mais eu me sentia parecido com todas as outras pessoas. Era como se a pressão para me destacar em meio à multidão apenas me enraizasse cada vez mais nessa mesma multidão. E a frase do John Mayer nos prova o contrário. Tentar encontrar sua própria voz se fechando para o mundo é completamente sem sentido. Na verdade, a jornada segue a direção oposta. Você precisa buscar pessoas que te inspiram e seguir os passos delas, porque é justamente no ato de tentar ser como seus heróis e falhar miseravelmente que você vai encontrar o seu jeito único de fazer as coisas. E compreender isso me fez dar um passo para trás e, por curiosidade, analisar algumas pessoas que são excelentes em seus ofícios. O Adam Sandler, por exemplo, tão amado pela maioria de nós, já falou abertamente que se inspirou no Ed Murphy e que foi por isso que ele seguiu a carreira de ator em vez de se restringir apenas ao stand-up comedy. O Daniel Day-Lewis, um dos meus atores preferidos, disse que o Robert De Niro foi um dos seus grandes heróis quando jovem. Ou seja, o fato é que se você analisar as pessoas que são realmente únicas e extraordinárias no mundo, você vai descobrir que elas provavelmente só chegaram onde chegaram porque queriam ser como seus heróis.
Eu lembro de uma vez ter assistido um discurso que o Jim Carrey fez para graduandos de uma faculdade. Os alunos, assim como eu e você, estavam enfrentando o dilema de, por um lado, desejarem ardentemente causar um impacto positivo no mundo e encontrar suas vozes, e por outro, não ter a menor ideia de como fazer isso. Então o Jim Carrey gentilmente disse, como se estivesse relembrando uma dura lição que teve que aprender em sua própria vida: a sua necessidade de aprovação pode te tornar invisível nesse mundo. E isso é algo que vale a pena parar para pensar sobre. Porque, por exemplo, é claro que eu adoraria que da mesma forma que eu admiro inúmeras pessoas, outras pessoas também me admirassem. Mas isso requer tempo. O processo de encontrar a sua maneira de agir é gradual, talvez seja parecido com o do John Mayer. Se tornar mais profundamente você mesmo pode exigir que você se tranque no seu quarto e dedique-se a tentar ser como seus ídolos. E pensando nisso, eu percebo que tudo que eu crio aqui pro canal é inspirado por outras pessoas que possuem caminhos completamente diferentes do meu. Eu certamente não seria capaz de criar esses vídeos se, por exemplo, eu não fosse fã do John Mayer. Repara que ele é músico, ou seja, aparentemente não há uma relação óbvia entre o ofício dele e como eu gravo os meus vídeos, mas por mais que eu seja totalmente incapaz de colocar em palavras, eu tenho certeza que eu faço vídeo da maneira que eu faço porque eu cresci ouvindo John Mayer. E é assim que eu encontro o meu jeito de ser. Eu acho que quanto mais referências você encontrar e quanto mais você se inspirar nessas referências, mais próximo você vai estar de encontrar sua própria voz através dos erros que você cometer. Porque no fim das contas, encontrar sua própria voz, apesar de parecer uma tarefa solitária e intimista, exige que você abra os braços. Exige que você beba de outras fontes enquanto se mantém em contato consigo mesmo. E é dessa mistura contraintuitiva que, com uma dose de sorte, você vai encontrar o seu jeito único de agir no mundo. Essa é uma jornada que leva tempo. Cada experiência de vida pela qual você passar vai te influenciar, assim como cada nova descoberta, cada sonho conquistado, cada expectativa frustrada, enfim. Tudo isso fará com que você se torne mais profundamente você. E quem sabe, num futuro não muito distante, você vai poder olhar para trás e perceber que outras pessoas estão se inspirando em você para encontrar as suas próprias vozes e caminhos.